Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. A gente vai falar hoje de uma coisa incrível que aconteceu no dia 20 de 4 de 2020. E guarda esse dia na cabeça, o dia em que o petróleo negociou a preços negativos. Tá? Vamos entender por que isso aconteceu e se isso pode voltar a acontecer e criar algum problema no futuro. Bom, gente, colocando muito rapidamente, o que aconteceu naquele dia foi que o petróleo abriu a $12, foi a 8, foi a 5. Eu estava acompanhando tudo isso, chegou a $1, e a gente começou a ficar disfuncional o mercado. Não faz sentido vender petróleo por $1. Ele bateu 0, bateu -1, bateu -4 e chegou a bater menos $40. Isso significa que você compraria o petróleo, você receberia o petróleo e, além disso, receberia um brinde. Para cada barril de petróleo que você comprasse, você ia receber $40. Aí, como é que pode isso, né? Eu estou comprando uma coisa e recebendo dinheiro também. Quer dizer, eu não estou gastando dinheiro, estou recebendo. Eu vou dar um exemplo rápido antes da gente partir para as questões específicas do mercado WTI, do mercado futuro de petróleo, para vocês entenderem o que aconteceu. Basicamente, o que aconteceu foi que as pessoas tinham volumes enormes de petróleo comprado e aquele petróleo não poderia ser entregue. Né? O vencimento do mercado do contrato de abril para entrega em maio foi no dia 20. Se você permanecesse comprado, eles iriam entregar para você aquele petróleo. Isso é normal. O problema é que nesse momento específico você não tinha onde armazenar. Então pensa comigo aqui. Você tem um sofá legal na sua casa. Aí você resolve comprar um mais legal. E vai chegar em 2 meses. Beleza. Faltando assim um mês, você coloca, como o seu sofá está em bom estado, você coloca ele por 1.000 prata para vender. Aí passa 10 dias não vendeu, você bota por 800. Aí já com 10 dias você bota 500, aí você bota 200 e ninguém compra. Aí você fala assim, gente, eu estou doando o sofá aqui, se alguém puder pegar aqui em casa. Aí você não consegue, ninguém, não dá, veja bem, tem um espaço aqui, podia. Aí você fala, tá, eu pago R$300 para tirar esse sofá aqui de casa. Exatamente o que aconteceu. Quer dizer, a pessoa que está recebendo o sofá do outro lado, né, o comprador do sofá, ele está recebendo o sofá mais R$250, R$300 que você pagou para ele tirar de lá. Então é mais ou menos o que aconteceu com o petróleo. As pessoas estavam pagando, né? Você compra, recebe a mercadoria e eu ainda te pago para você tirá-la daqui. No caso específico do petróleo, não foi para tirar. No caso específico do petróleo, foi para o sujeito ficar com a batata quente, né? Ou o mico preto, aquele negócio que ninguém quer ficar. O cara fica com aquilo na mão e é problema dele aquele armazenamento. Né? No mercado americano, no mercado WTI de petróleo, ele é um mercado que é o mercado de petróleo terrestre. Tá? Ele fica armazenado lá, ele é usado normalmente ali. O mercado Brent é um mercado overseas, é um mercado marítimo. Então, se você tiver um problema de excesso de produção, você deixa ele armazenado em supertankers, né? Em petroleiros gigantescos. Não tem muito esse problema. O que aconteceu nos Estados Unidos naquele momento é que você negocia um volume gigantesco de petróleo no mercado futuro, normalmente mais até do que precisa, mas como você consegue rolar os contratos, não tem problema, que aqueles contratos valham muito mais petróleo do que efetivamente a gente tem no mercado, mas o normal é que você negocie o que vai realmente, efetivamente receber, né? Porque você armazena ou você usa o petróleo, e o que aconteceu foi que o Covid fez uma queda monumental de uso de petróleo no mundo inteiro. Estima-se pelo menos 1/3, né? Eu acho essa até uma estimativa pequena. Nos Estados Unidos, todos os lugares com lockdown, ninguém viajando e tal, eu estimaria até mais. Mas 1/3 já é demais. Então você está produzindo 10, 12 milhões de barris lá nos Estados Unidos direto, usando talvez mais por causa da importação, e de uma hora para outra você para de usar metade, 40% daquilo. O mercado futuro, ele não se ajustou àquilo, ele não está acostumado. Aquele preço é formado na percepção de traders. O mercado futuro não é um mercado onde só trabalha produtor e usuário, não é? Da mercadoria. Não é isso. Tem o produtor, tem o usuário, mas no meio do caminho dele tem o cara que faz o mercado, o cara que compra e vende na intenção de se apropriar de alguma percepção, de uma variação de preço, etc. Esse cara opera demais. E esse cara é que, de certa maneira, forma o preço.
Só que esse cara não tem a sensibilidade da necessidade do mercado. Aliás, ninguém tem nesse momento. Então, quando o Covid extermina 30%, 40% da necessidade do petróleo nos Estados Unidos, os produtores não param de produzir. Isso é uma outra diferença enorme do mercado de petróleo americano para a OPEP. Os grandes produtores fora dos Estados Unidos, eles têm um cartel, eles decidem, não, vão produzir menos, muito menos. Aí eles conseguem regular a oferta. No mercado americano, é pulverizado, tem um monte de produtores. Então o produtor, assim, eu não vou parar de produzir, não. E você não vai parar também, não. Aí todo mundo produz junto, não tem uma organização muito clara, um cartel, vamos dizer assim, para resolver isso. Então os caras produziram, vão ter que entregar aquele petróleo. A pessoa que está com petróleo comprado não tem o que fazer com aquele petróleo. Se você tem 10 milhões de barris, você vai receber 10 milhões de barris, 10 milhões de barris comprados. Você vai receber 10 milhões de barris de petróleo em maio. E você vai ter que armazenar esses 10 milhões de barris, 10 milhões de barris por dia que os Estados Unidos produz, por dia. Então você tem uma quantidade gigantesca, você tem 10 milhões de barris de petróleo para armazenar. Como é que você vai conseguir armazenar? Tá? Não dá para você, não pode queimar o petróleo por questões ambientais, tem regras, etc. Você precisa deixar em algum lugar e o custo disso é muito alto. Então o que aconteceu foi que as pessoas, no desespero, estavam pagando para alguém cuidar dessa porcaria dessa armazenagem. No desespero mesmo. Essa disfunção no mercado que a gente viu, que é muito assustadora, se deveu ao quê? A nossa incapacidade de lidar com uma ruptura violenta que o vírus causou. E ele pode causar outras mais. As disrupções que a gente viu no mercado do petróleo provavelmente vão continuar acontecendo para esse mês, né? Porque os caras ainda vão ter uma produção contratada, um skin in the game, né? uma quantidade de petróleo sendo negociada que não vai ser usada, mas eventualmente já foi produzida ou já está contratada para ser produzida. E, assim, ou o governo americano intervém e corta muito essa produção, ou a gente vai ter de novo um problema semelhante. A pior coisa dessa questão do Covid, essa questão do petróleo está explicado, foi uma coisa pontual, falta de capacidade de armazenamento, talvez aconteça de novo para esse mês, talvez não a valores negativos, né? Porque as pessoas conseguem se preparar um pouco melhor, mas talvez ainda fique muito barato, porque realmente não tem utilidade, se o petróleo já está produzido, ele não tem o que fazer, o cara vai ter que ficar armazenando aquilo, as pessoas vão se livrar dele, tá certo? Isso é um problema, mas é um problema pontual, e não está acontecendo com o Brent, mas pode ser que aconteça. Pode ser que as pessoas se deem um jeito de tentar exportar esse petróleo para os mercados onde a Arábia Saudita tem contrato, alguma coisa assim, para poder se livrar. Mas o pior desse Covid, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, é que como a gente teve uma impressão muito clara, já tinha acontecido isso com o H1N1, mas não chegou a esse pânico. A OMS na época tinha falado em 30% de mortalidade, porque é normal, você não tem os dados todos, você acha as pessoas morrendo, você não sabe o que é, não está ninguém testado, você acha que é um horror. Mas como a gente teve essa impressão de enorme mortalidade, e assim, tem uma mortalidade gigantesca, porque o vírus se espalha absurdamente, então Nova York, até aqui no Brasil, em Manaus, na Itália, na Espanha, tem muito grande, as pessoas tiveram uma impressão de que, cara, assim, o longo prazo acabou. O meu respeito a contrato depende, e tá certo, não tá errado, depende do que vai acontecer comigo. E o problema é que na hora que você transmite para as pessoas uma lógica de que o contrato tá na berlinda, cara, assim, o cara, para se defender, ele coloca tudo na berlinda, né? Eu até fiz um vídeo no dia 13 ou 14 de março para explicar isso, que os governos teriam que automaticamente criar regras para que as pessoas não tivessem os contratos executados, e realmente criaram, para evitar que que o contrato seja tudo executado e todo mundo tenha que pagar as multas, etc. Tudo isso foi, de certa forma, prorrogado no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas a lógica de você colocar que a gente está vivendo uma situação em que o longo prazo acabou, ou que o longo prazo talvez não faça mais sentido, porque a gente pode estar com risco, se você tem um risco muito grande de morrer, 5%, 10%, cara, realmente o longo prazo é tipo, cara, 5%, 10% de risco de morrer é como ser diagnosticado com uma leucemia. Você muda, são as chances de sobrevida, tá certo? Você muda, sabe?
Então, se as pessoas têm essa visão, as pessoas mudam diante de contratos, né? E a gente transmitiu isso. O que a gente tem visto o Paulo Guedes fazendo, fez ontem, ou outros dias aí numa live, não lembro exatamente o dia, ele tentando transmitir para as pessoas o seguinte: o longo prazo existe, o curto prazo também existe, vai dar tudo certo no médio prazo, mas vocês têm que respeitar contrato. Tá? Se você começar quebrando o contrato generalizadamente, cara, realmente a situação pode ficar muito dramática. Os estados agora, eu vi, não li realmente isso aí, mas tem uma proposta, uma indicação de que os estados vão começar a dar calote em precatório, tá certo? Que são dívidas passadas que eles reconhecem, mas pagam ao longo do tempo. Assim, se a gente jogar no lixo toda a questão contratual, porque a gente não acredita mais no longo prazo, vai ser muito difícil recuperar a economia. Essa disrupção do petróleo pontual deve acontecer de novo, talvez faça com que os preços fiquem baixos por muitos anos, mas a questão de cumprir os contratos e da gente tentar honrar até o limite, que é difícil fazer isso, principalmente quando a sua renda está em jogo, né, você não sabe se vai ter renda, é fundamental para que a economia continue funcionando.